Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesse vídeo eu vou falar sobre o uso de funções de manipulação de strings em lógica de programação. A maioria das linguagens de programação possui funções internas que permitem a manipulação de strings, que são os literais caracteres como letras, palavras e frases. E a gente pode estudar algumas dessas funções em lógica de programação usando o Visual G. Bom, é isso. Então não vamos perder mais tempo. Vamos ver alguns exemplos de algoritmos de manipulação de strings em lógica de programação. Vamos lá. Bem, pessoal, então eu tenho aqui uma tabelinha com algumas das funções de manipulação de strings que estão disponíveis no Visual G para a gente estudar em lógica de programação e seus significados. Tá? Então nós podemos ver aqui, por exemplo, que nós temos uma função chamada ask, que recebe como parâmetro um valor x qualquer do tipo caractere. É assim que a gente lê essa definição da função. Nome da função, abre parêntese, x é uma variável qualquer, é o argumento que você vai passar para essa função. Esse argumento será do tipo caractere. E essa função, ela retorna um número inteiro com o código ASCII do primeiro caractere dessa expressão que você passa na variável x. E temos diversas outras funções, por exemplo, carac retorna um caractere cujo código ASCII corresponde à expressão, então é o contrário. Aqui eu passo o número inteiro e a função retorna o caractere equivalente àquele número no código ASCII. Tá? A função caracpenum, que também recebe caracteres, ela converte o caractere em numérico. Então, por exemplo, se você tiver um valor, sei lá, o número 40, na forma de literal, essa função converte esse 40 de literal para um 40 em numérico, que pode ser usado em um programa para fazer cálculos. Já a função compre é de comprimento. Ela retorna um número que contém o comprimento do seu literal, da sua string, ou seja, a quantidade de caracteres que ela possui. É uma função muito útil. A função copia, ela retorna uma string parcial da expressão, a partir de um caractere qualquer p, contendo n caracteres. Então, basicamente, ela extrai pedaços de texto de dentro de uma palavra ou de uma frase, tá? Contando os caracteres da esquerda para a direita a partir do número 1. As funções maiusc e minusc fazem a conversão dos caracteres para maiúsculos e minúsculos, respectivamente. Bem simples. Tá? A função numpcarac é de número para caractere. Retorna a representação da variável x como uma cadeia de caracteres, ou seja, converte o tipo numérico para string, é o inverso da função caracpenum. E a última função é a função pos, de posição. Essa função ela retorna um número inteiro que indica a posição em que uma cadeia de caracteres se encontra dentro de um literal qualquer, ou seja, em que posição dentro de uma palavra ou frase se encontra uma letra qualquer que o usuário fornece, ou uma letra ou uma sequência de letras. Tá? Então é isso. Bem, essa explicação teórica é um pouco complicada de entender, então fica mais fácil a gente vendo exemplos na prática. Tá? Então vamos para o Visual G ver algumas dessas funções em ação. Bom, eu estou aqui então no Visual G e vou começar criando um programinha que faz a conversão de caracteres para caixa alta, ou seja, não importa o que o usuário digitar, tá? Na saída do programa eu vou ter aquela string, aquela sequência de caracteres todos em maiúsculas. Então vamos lá. Vou começar fazendo o seguinte. Eu vou declarar uma variável chamada valor do tipo caractere, que é a variável que vai receber o valor que o usuário vai digitar. Tá? E depois uma variável chamada convertida, também do tipo caractere, que vai armazenar o valor, só que todo em maiúsculas. E aí, aqui no meu programa, eu vou colocar uma mensagem, escreval, digite uma palavra qualquer. Beleza? Deixa eu só alinhar isso aqui. Ótimo. Leia valor. Então, a palavra que o usuário vai digitar vai para dentro da variável valor. Agora, eu chamo a variável convertida e atribuo a essa variável
o conteúdo da minha variável valor, só que convertido para maiúsculas. E para isso eu chamo a função maiusc. Veja que ele ficou em azul, a função foi reconhecida. Então, para maiusc eu passo a variável valor. Beleza. E aí é só mandar escrever. Escreva. Bom, eu vou fazer mais rápido, vou colocar só o nome da variável, convertida. Maravilha. Então vamos ver o programa em execução agora. Vou dar F9. Digite uma palavra qualquer. Vamos supor que eu digite aqui morango. Enter. E olha só, a palavra morango toda em maiúsculas. Então a função de conversão de caracteres funcionou perfeitamente. Vamos fechar, voltar para cá. Beleza. Bom, no próximo exemplo, eu quero criar uma função que conte o número de caracteres que uma string possui. Tá? Então eu vou apagar esse código aqui e vou criar agora um novo programinha para contar o número de caracteres de uma string que o usuário vai digitar. Então vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada palavra, do tipo caractere, e vou criar uma variável comprimento do tipo inteiro, para conter o comprimento da palavra que o usuário vai digitar, certo? Vou exibir então uma mensagem aqui na tela. Escreval. Digite uma palavra. Maravilha. Faço a leitura da palavra para a variável palavra. E aí a variável comprimento recebe quem? Função compre, de comprimento, aplicada à variável palavra, certo? E aí é só mandar outro escreval com uma mensagem do tipo: a palavra contém comprimento caracteres. Beleza. Vamos testar então. Só dá um F9. Digite uma palavra. Vamos supor que eu escreva agora melão. Enter. A palavra contém 5 caracteres. Perfeito. 1, 2, 3, 4 e 5. Conseguimos fazer a contagem de caracteres da palavra usando uma função literal. Excelente. Vamos para mais um exemplo, então. Vamos aprender a separar as partes de uma string. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar aqui as seguintes variáveis. Data, vírgula, dia, mês e ano. Todas do tipo caractere. Data, dia, mês e ano. Qual é o meu objetivo? Eu vou pedir para o usuário digitar uma data. Ele vai digitar a data no formato completo. E aí, com uma função que separa as partes da string, eu vou separar o dia, o mês e o ano dessa data. Isso é uma função muito útil, né? Então vamos lá. Eu vou alterar essa mensagem para digite a data. Digite a data. Aí eu coloco leia a data, para armazenar a data aqui dentro. Vou até acrescentar, digite a data no formato dia, mês e ano com 4 dígitos. Leia a data. E aí eu vou aplicar a função. A função vai ficar assim. Dia recebe, copia. Essa é a função que permite separar partes de uma string. Copia, data, é a variável de onde eu vou extrair os dados, ponto e vírgula. 1, ponto e vírgula, 2. O que significa isso? Significa, dentro da variável data, a partir do primeiro caractere, conte 2 caracteres e coloque o valor dentro de dia. Então, se você parar para analisar, significa que o usuário vai digitar alguma coisa nesse formato, e aí, essa função copia vai pegar a partir do primeiro caractere os 2 primeiros, ou seja, o dia, e vão armazenar na variável dia. Perfeito. Eu vou fazer uma coisa parecida para o mês. Tá? Para o mês eu vou fazer assim. Mês recebe, copia, variável é a data, ponto e vírgula. Só que agora eu vou começar na posição 1, 2, 3, 4. Tá? Na posição 4, que é onde começa o mês.
e vou pegar 2 caracteres também. Então eu escrevo 4, 2 pontos, 2 também. A partir da posição 4, 2 caracteres. E para o ano, idem. Ano recebe copia, data, só que o ano eu vou começar na posição 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a partir da posição 7, e eu quero pegar 4 caracteres, não só 2. Então, coloco o número 4. Tranquilo. Feito isso, é só mandar escrever na tela agora os valores. Então, escreval, dia, e o dia está na variável dia. Faço a mesma coisa aqui, escreval, para o mês, mês, e o mês está na variável mês. E para o ano, outro escreval, coloco o ano, a mensagenzinha, vírgula, ano. E é isso. Aí essa outra linha aqui eu posso excluir, que ficou do outro programinha, e está pronto o nosso algoritmo. Agora é só a gente testar, tá? Então vamos lá. Executando, digite a data no formato dia, mês e ano, colocando as barras, inclusive. Então vamos supor, hoje é dia 22 de maio de 2015. Enter, tá lá, dia 22, mês 05 e o ano 2015. Perfeito, tranquilo, né? Então a gente conseguiu extrair as partes de dentro de uma string e agora a gente pode usar essas partes de forma isolada se a gente quiser. Excelente. Vamos ver mais um exemplo então. Vamos fazer agora um exemplo para localizar sequências de caracteres. Para isso eu vou utilizar o seguinte programinha. Palavra do tipo caractere. Na verdade eu vou criar 2 variáveis do tipo caractere. Palavra e sequência. E vou criar uma variável chamada posição do tipo inteiro. Certo? Então eu vou ter uma palavra que eu vou analisar, vou procurar dentro dessa palavra uma sequência de caracteres, de 1 ou mais caracteres, e na variável posição eu vou armazenar, o programa vai armazenar usando uma função, em que posição daquela palavra aquele caractere é encontrado pela primeira vez. Tá? Então deixa eu apagar isso aqui, que a gente não vai usar. E eu começo assim, digite uma palavra, uma mensagenzinha para o usuário saber o que ele tem que fazer. Digite uma palavra. Leia palavra. Então armazenei na variável palavra o que o usuário digitou. Agora eu peço outra mensagem. Escreva, digite uma letra ou sequência de caracteres. Maravilha. E aí eu faço a leitura da sequência. Sequência. Ótimo. Agora eu chamo a variável posição e essa variável ela vai receber o retorno da função pos. A função pos ela trabalha com dois argumentos. O primeiro argumento é a sequência procurada. A sequência procurada está na variável sequência. Sequência. O segundo argumento é a variável palavra. É a palavra onde eu vou procurar aquela sequência. Então é só escrever palavra. Fecho aqui o parêntese. Maravilha. E aí é só exibir na tela o resultado. Então escreval. O caractere foi encontrado na posição, vírgula, posição. É isso aí. Vamos executar para testar? Vamos ver se funciona. F9. Digite uma palavra. Melancia. Digite uma letra ou sequência de caracteres. Letra A. O caractere foi encontrado na posição 4. É só a gente contar 1, 2, 3, 4. Exato. A primeira ocorrência da letra A está na posição de número 4. É isso que faz essa função. Ela encontra dentro de uma string a primeira ocorrência de um caractere. É útil, por exemplo, caso você queira localizar
é uma palavra composta onde está o espaço que divide as duas palavras, para poder isolar essas palavras. É muito útil nesse caso. Tá? Eu vou executar de novo para fazer outro teste. Eu vou dar F9, vou digitar a mesma palavra, tá? Melancia. Muito bom. Digite uma letra ou sequência de caracteres. Eu vou colocar a sequência IA. Certo? Aí eu dou um Enter e ele diz: o caractere foi encontrado na posição 7. Então ele veio daqui até a posição 7, que é onde começa a sequência IA. Então ele pode localizar ou uma letra isolada ou uma sequência de caracteres. Beleza? Excelente. Vamos ver um último exemplo, então, da manipulação de strings aqui em lógica. Quero converter um número em caractere. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar uma variável que eu vou chamar de número. Então deixa eu alterar esse programinha aqui. Número. E vou utilizar uma variável só, caractere, que eu vou chamar de convertido. Certo? Vou pedir para ele exibir uma mensagem, que vai ser a mensagem digite um número. Digite um número. Faço a leitura desse número. Leia número. E aí, eu vou fazer o seguinte. A variável convertido recebe a função numPcarac, de número para caractere, tá? Aplicada sobre número. Então, na variável número, que é do tipo inteiro, eu tenho um número. Essa função vai transformar esse número, na verdade, num tipo caractere, num tipo literal, ou string. E aí é só mandar exibir. Vou colocar a seguinte mensagem. Então, eu vou digitar a mensagem. Vamos colocar assim: o número convertido para caractere é, e aqui no lugar da variável posição, que eu vou apagar, é a variável convertido. Convertido. Beleza. Vamos executar agora o programinha para ver o que acontece. Digite um número. Por exemplo, 57. Enter. O número convertido para caractere é 57. Aí você deve estar se perguntando, uai, qual a diferença? Bom, a diferença não aparece aqui, ela vai aparecer aqui, olha só. Veja que o número que eu entrei é do tipo inteiro. É um número mesmo, 57. Mas na variável convertida eu tenho o tipo caractere, essa letrinha C é do tipo caractere. E o valor é 57, veja, entre aspas. Tá? Isso aqui é de extrema importância, apesar de não fazer tanto sentido ainda aqui nesse algoritmo de lógica. Mas quando você for aprender linguagens de programação para valer, você vai ver que essas conversões de tipos, né, de string para numérico, de numérico para string, elas ocorrem a todo instante e são de extrema importância. Por isso, é legal você saber utilizar esse tipo de função que faz as conversões de tipos. Legal? Então é isso aí, pessoal. Vimos algumas funções de manipulação de caracteres em lógica de programação, usando algumas funções que o Visual G possui. As linguagens de programação, no geral, têm muitas outras funções que permitem fazer muitas outras coisas interessantes. E nos próximos vídeos a gente vai continuar trabalhando com mais funções de manipulação aqui no Visual G, mais precisamente com funções de manipulação de números ou funções aritméticas. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos e também para visitar o nosso website www.bosontreinamentos.com.br, onde você pode pegar todos os códigos que foram usados aqui nesse vídeo e mais alguns exemplos. É isso aí. Obrigado e até mais.